você que nos acompanha, mais uma edição do Escuta Mana aqui para você. E eu quero dizer que essa edição tá muito especial, afinal de contas, o nosso tema é cultura e produção nortista. O nosso convidado é muito mais que especial e a gente recebe aqui com todo prazer, que é o Adanilo Reis, ator, diretor e dramaturgo de cinema e teatro. Ele é manauara, tem 32 anos e o resto eu vou deixar para que ele fale, até porque o currículo desse menino, eu vou te contar uma coisa. Tudo bem, Adanilo? E aí, tudo bem? Tudo certinho, seja muito bem-vindo Obrigado, ao agradeço o nosso convite. Escuta Mana. Aqui a gente tem um tempo suficiente para a gente conversar sobre as tuas, eu vou colocar assim, as grandiosidades no mundo artístico. Você estava contando aqui pra gente nos bastidores que você começou bem novinho, né? Mas é engraçado como já tá na veia, né? Tá no sangue, não tem esse negócio de que, eu tô fazendo isso aqui e agora eu vou pra arte. Não, é porque já tá no sangue, né? Eu acho muito a essência da pessoa amazônica também, né? Fazer arte assim. Se a gente for lembrar, rememorar os povos que habitavam, que habitam aqui, né? A gente é artista. A arte faz muito parte do nosso cotidiano, né? A arte não tem essa separação do que é a arte e a outra parte da vida. Tá tudo englobado. A gente se pinta, a gente então tem muito essa vivência. E eu tive a oportunidade de me envolver com muitas manifestações artísticas e culturais no bairro da Compensa, que é o bairro Sim. onde eu sou nascido e criado. Mora até hoje lá? Moro até hoje na Olha Compensa, com só. certeza. Compensa, meu setor. E aí eu dancei ciranda na Compensa, eu participei do movimento de hip hop na Compensa, eu fazia grafite, faço ainda até hoje, né? Meu hobby. Tive até um grupo de pagode nessa história toda, então Tinha quantos anos, mais ou menos? uns 17, 18. Pô, Olha. eu queria ser de alguma banda famosa, né, de pagode. Não deu certo. Aí em 2021, 2021, isso. Quando eu tinha 21... 2011, desculpa. Aham. 2011, quando eu tinha 21 anos, eu fazia rádio e televisão, eu queria trabalhar com rádio e TV. E Olha. aí já estava prestes a me formar, um professor me recomendou fazer teatro, que falou que ia me ajudar a melhorar a postura, né, que é, a expressão, tudo. E aí eu fui fazer esse curso de teatro e aí descobri que eu queria ser ator, na verdade, nem queria trabalhar com rádio e TV, não. Olha só, eu fiz o curso de rádio e TV e a gente tinha um módulo que era de teatro. Na verdade, era mais para uma outra turma. A gente só ficava zoiando, né? Como a gente fala, porque não era especificamente ali uma disciplina da nossa turma, mas eu ficava vendo, falei, cara, que legal. E eu achei excelente, principalmente para aquelas pessoas que não necessariamente são tímidas, mas aquelas pessoas que precisam, de uma certa forma, trabalhar um pouquinho mais a Sim, desenvoltura, a postura. E isso é indicado, né, Danilo? ajuda bastante. Teatro te abre muitas possibilidades na vida, né? Assim, acho que você muda muito sua visão de mundo quando você começa a trabalhar, a fazer teatro, nem que seja por hobby, assim, eu acho que te ajuda na expressão corporal, no desenvolvimento intelectual, né? Acho muito legal, assim, acho que é algo muito recomendável para a gente fazer desde sempre, na verdade, experimentar a teatralidade das histórias, da vida, acho que Porque se a gente parar um pouquinho assim para analisar, eh, colocando de uma maneira geral, a arte ela tá diariamente presente, né, na vida das crianças, por exemplo. Na escolinha tem o teatro, ali tem a pintura, tem algumas manifestações ali, mas de uma maneira mais tímida, né, não assim de uma forma mais ampliada. Na tua avaliação, esse incentivo deve acontecer desde cedo? com certeza. Sim, né? Com certeza, né? É importante. E é isso, a arte é muito inerente ao ser humano, né? A gente aprende a dançar muito cedo, a gente aprende a se relacionar com a arte muito cedo, assim. E eu tenho uma filha de 5 anos, né? Eu vejo como é. Desde sempre, assim, a gente não. Ou seja, a gente está sempre estimulando ali a relação com a arte, porque realmente te expande muito a consciência, né? Te faz enxergar outras perspectivas de vida, eu acho. Você admirar a arte, né? Querer ser artista é outra coisa, querer trabalhar com isso, o ofício é outra coisa, Sim. mas a arte está muito presente, assim,
Mas acho que também nesse processo acontece ali que acabam que subestimando, que, não, não vai fazer isso não, faça isso aqui, porque isso aqui não é assim não. Mas também vai muito da cultura, não é não, Danilo? É, os meus pais, eles sempre me estimularam muito em tudo que Que eu tinha vontade bacana. de fazer, assim, sei lá, no momento. É isso, eu queria ser grafiteiro, eles foram e me estimularam. Me estimulavam muito a participar da ciranda, de estar ali ativo nas manifestações que aconteciam no bairro, né? Então, eu não soube muito o que foi essa. Alguém tá te segurando, alguém não tá te Sim. estimulando a fazer. Eles ficaram muito preocupados quando eu decidi morar no Rio de Janeiro, só. Eu E morei 5 anos aí? lá, para eles foi mais difícil. Eu sou filho único, né? Aham. Então, eles ficaram tensos, assim, com essa possibilidade. E lá E, no de Rio foi fato, o foi bem quê? difícil. Eu fui para lá para estudar teatro. Ah, sim. Eu fui fazer a Escola Técnica de Teatro Martins Pena, que é a escola de teatro mais antiga da América Latina, né? A escola pública de teatro. É uma escola que foi feita, é, fica no Rio de Janeiro, e ela foi pensada para filhos de pessoas que tinham sido escravizadas estudarem, né? Então, tem toda uma força, assim, é uma escola que passa por muitas demandas, muitos problemas, né? Uma escola pública, então... Mas é muito lindo tudo que aquela escola proporciona. Eu passei bons momentos nela, mas aí eu nem consegui me formar lá também. Eu tenho um problema com. Não sou muito referência de estudo acadêmico, sinceramente. Assim, não Você passou consigo. quanto tempo lá? Eu passei 5 anos na escola, é um curso de 2 anos e meio, mas eu não consegui, porque no meio teve uma crise, né? Aquela crise de 2016 das escolas, que as pessoas ocuparam as escolas. Nesse tempo eu morava lá e a gente foi Uhum. para. Eu fiquei morando 2 meses dentro da escola. É sério? Sim, uma experiência. E aí, como é que foi isso? Dormia, tipo, assim, na sala? Não, geral se reuniu, era tipo todo um monte de aluno, inclusive foi um dos momentos mais bonitos que eu vivi assim, porque com aquilo eu consegui ver uma possibilidade real das pessoas que precisam ser educadas na manutenção daquilo, assim, porque a gente passou a cuidar da escola. A Olha gente fazia só. tudo, a limpeza, fazia a programação. A gente levou a Fernanda Montenegro na escola para fazer uma palestra pra gente, assim. E a gente estava começando a. Acho que ali eu vislumbrei um pouco da ideia, do que eu penso sobre educação, na verdade, né? Eu acho que a nossa educação, às vezes, ainda é muito engessada, assim, a Sim. gente acaba robotizando muito as pessoas e não explorando as capacidades reais dela. E a gente já tem tantas maneiras diferentes de educar, né? Tem tanta gente pensando sobre uma educação mais progressista, mais inclusiva, mais participativa. Uhum. Você vê a gente, né? A nossa geração ainda estudou que o Brasil havia sido descoberto por pessoas vindo lá de Portugal, assim. Então, mas eu sinto que tá mudando também. Eu sinto que a gente está num momento novo, sobretudo em relação a isso, né? Essas pautas sociais, essas Legal. Mas, assim, o que que foi que te levou, por exemplo, pra tão longe pro Rio. Não, a gente tá falando, assim, já na questão Festival de Cannes, Ah, já, tá. né? Porque, olha só, começou desde cedo, já, assim, eh, com as artes, vou colocar de uma forma dessa forma. E aí ele passou, foi pro Rio de Janeiro, aí voltou pra Manaus. Eu voltei para Manaus em 2020 só. Sim. Aí depois que 2020. chegou aqui em Manaus, aí como é que foi esse teu processo já pro festival? É, em 2019, eu filmei o Eureka, que foi esse Sim. filme que eu fui estrear lá no Festival de Cannes. Em 2019, a gente filmou no estado de Oaxaca, no México, na cidade de Puerto Escondido, que é litoral do México, né? Na parte sul do México. E esse filme é dirigido pelo Lisandro Alonso, que é um diretor da Argentina, um diretor muito conceituado, assim, as pessoas gostam bastante do que ele faz, assim, o trabalho dele, de fato, é bastante interessante. Em 2019 nós filmamos, eu fui para lá, passei 1 mês e meio, eu acho, no México, quase 1 mês e meio, filmando esse filme. E aí esse ano ele estreou, nesse que é o maior festival de cinema do mundo, né? Então eu tive a oportunidade de ir lá, de estar lá, de poder ver o filme, de poder ver a estreia, de poder estar com aquele público, de estar naquele ambiente, né? Uma coisa que eu tenho falado muito é a importância de estarmos
de transitarmos por esses ambientes, assim. Quando eu estive lá, eu me dei conta, assim, de pensar, caraca, a gente devia ter muito mais pessoas nossas aqui, preocupadas com o fazer audiovisual amazônico de maneira geral. Mas, Hugo, na sua avaliação, o que que é que falta? Falta investimento, cara. Falta dinheiro. Falta dinheiro. Ou seja, isso, o dinheiro é a ponta do iceberg, né? Se a gente for pensar mais conceitualmente, a gente precisa de conscientização das pessoas em entender a importância da arte, de como a arte modifica e transforma e ressignifica. Discute, né? Ajuda a gente a discutir. A arte muitas vezes trata das mazelas sociais. Muita gente já foi salva e vai seguir sendo salva por meio das artes. Mas as pessoas, às vezes, ainda que elas tenham muito contato com arte, elas ainda subvalorizam a profissão artista, né? Uhum. Isso é bem comum. Porque se você for na casa de qualquer pessoa, ela no mínimo ouve música, no mínimo. Mas aí ela não faz essa conexão de que o músico ele é também parceiro do ator, que é parceiro do diretor, que faz o videoclipe. Então é uma cadeia produtiva, inclusive a cadeia produtiva que uma das que mais beneficia profissionais no Brasil, né? A cadeia artística, assim, Uhum. a economia em torno da arte é bastante alta, assim. E quando você está em Cannes, por exemplo, nesse festival grandioso, estrutura gigante, muita gente famosa, você pensa, caraca, isso aqui é isso, a gente devia ter mais gente da comunicação da Amazônia aqui, devia ter mais gente da artistas. Só aqui, só para ver, se as pessoas podiam vir aqui, tinham que ser pagas para vir aqui só para assistir, para se envolver com isso aqui, para entender o que é tendência no audiovisual desse ano, por exemplo. Uhum. Mas não acontece, né? Assim, eu Talvez mesmo não. tive muita dificuldade, né, para ir para Cannes. Foi Talvez num muito difícil. cenário não agora, mas a expectativa é justamente que haja um trabalho fortalecido, que haja um empenho de todos os lados, eu vou colocar aqui, público, privado, Sim. enfim, de todos, para que essa cultura, eu não vou nem dizer que aos poucos, não, mas que essa cultura, numa velocidade adequada, ela possa se transformar, porque é justamente isso que você falou, é a questão do olhar. Hoje as pessoas, elas olham a arte de uma maneira, eu não vou dizer assim correta ou não, mas é de uma maneira que é diferenciada, não, talvez não seja uma maneira acho que justa, Uhum. talvez essa seja Sim. a palavra, porque se a gente tiver um olhar mais amplo, mais complexo, enfim, a arte, ela vai de tudo, desde da questão do teatro, que a gente leva o nosso filho, até a questão do nosso cenário aqui, até a questão mesmo de alguma palavra poética que estejamos falando aqui. Então, assim, realmente você ter uma visão diferenciada em relação dessa questão conceitual, né? O que são as artes. Sim. Enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa em relação à questão de gravação, né? A gente senta ali na cadeira do filme ou então do teatro, a gente já vê tudo organizado, tudo ensaiado, às vezes acontece a questão do improviso. Mas em relação às gravações, como é que acontece enfim, em um dia de gravação, por exemplo, uma cena, repete, o que vocês levam em consideração? Iluminação, o som, a interpretação, o movimento, como é que é isso? Sim. Cara, eu tô indo terça-feira, né, filmar, fazer um novo filme do Gabriel Mascaro. Ele tá filmando um filme novo, que é um diretor de Recife. E aí na terça-feira eu tô indo lá viver essa experiência, passar 5 dias trabalhando 12 horas por dia, né? Porque geralmente o set de filmagem É. dura 12 horas. A gente tem até lutado aí nos sindicatos e tudo isso para diminuir essa carga horária de trabalho. Pra gente, ator e atriz, é até às vezes mais fácil, porque você vai lá, chega e faz a sua cena, tem 2 cenas e você volta para casa, mas os profissionais da técnica, né, do som, da câmera, da maquinária, da luz, de tudo, ficam 12 horas todos os dias. Antes eram 6 dias, agora a gente já conseguiu tentar diminuir para 5 por 2. Mas enfim, é bem desgastante, assim, é bem trabalhoso. A gente tem discutido muito a questão de saúde mental, por exemplo, dos profissionais do audiovisual, de como
Porque o que eu sinto é as pessoas que trabalham geralmente gostam muito, assim, são muito envolvidas, se interessam muito. Porque é isso, você tem que gostar muito, porque é muito trabalhoso. Exatamente. Às vezes você passa um mês, 2 meses viajando num lugar muito inóspito. Porque você vê os cenários bonitos dos filmes, né? E você diz, caraca, que massa, mas você vai ter que carregar todo dia equipamento subindo uma montanha para poder fazer o pôr do sol que as pessoas vão gostar de assistir. Então é muito trabalhoso. Mas é isso, as pessoas gostam muito e aí acabam se sabotando um pouco, né? Como acho que quando você faz algo que você gosta muito, parece que você pode passar muito tempo fazendo. Mas Uhum. depois o corpo, ele cobra, né? Então, tem essa parte que é muito dificultosa. Eu particularmente me divirto muito, assim, um dos lugares que eu mais gosto de estar é set de filmagem, com certeza. E e as pessoas são muito divertidas, né? A equipe é muito grande, é muito maravilhoso, tudo é muito fantástico. Eu adoro ser ator porque eu adoro a possibilidade de fazer coisas que eu não faria, assim, habitualmente, né? Sei lá, desde estar em lugares muito distantes até fazer coisas que os personagens fazem que eu não faria. Sei lá, tipo, Por matar e- uma pessoa, por exemplo, sei lá. Aham. Ou fazer um personagem que é no... Por exemplo, no Noites Alienígenas eu faço... Que é um dos filmes que a gente fez lá no Acre. Tá em cartaz aí, né? Nos streamings. Eu faço um personagem que é viciado. E ele tá viciadão, assim. Viciado em pasta base cocaína. Então, eu não tenho interesse nenhum em usar essa substância, por exemplo. Mas aí como é que você dá conta da vida, né? Como é que você dá conta de representar essa existência? Sim. E aí que entra o trabalho de atuação mesmo, assim, você precisa se atentar, observar, se possível, vivenciar aquilo. Não digo. Depende muito Não de cada coisa. usar necessariamente, mas É que assim, depende, né? Por exemplo, eu particularmente tenho muito medo de substâncias ilícitas, assim, me dá. sim, Não tenho uma relação tão. Não tenho interesse, assim, sim. em. Mas sei lá, de repente, se é um personagem que aí não sei, que joga futebol, eu vou começar a treinar futebol Aham. para ter É um aquela estudo, vivência. né? Você vai estudar, saber ali Ou como é mais que. perto, tentar chegar o mais perto de viver aquilo, né? Sim. Agora, E eu acho tudo é isso. respiração, tudo. É isso, os grandes mestres, né, da encenação, as pessoas que entendem muito de teatro e cinema, assim, quanto ator, entendem que tudo é respiração, na verdade. Você consegue E colocar qu- qualquer estado que você quiser no seu corpo a partir da respiração e concentração, né? E é real, assim, tipo, é isso. Eu posso estar muito bêbado sem tomar nada, só entrando no estado, né? Então vamos fazer um teste de atuação. Vamos fazer um teste de atuação aqui. Vamos fazer o Adanilo chorar. Essa é clássica, né? Você consegue? Eu Cara, acho que se eu ficar sim, assim, sim, ó, sim, sem piscar, talvez. Não sei. sim, Com a não, luz sim, aqui, não. não. Eu tenho técnicas específicas para cada momento, assim, e depende, e vai mudando muito também, né? Aham. Por exemplo, na série que eu fiz aqui no Amazonas também, que é Dom, a segunda temporada de Dom, eu tenho um personagem muito próximo a mim que morre. E não sei, eu não consigo. Tem ator e atriz que, tipo, tá sentado aqui, você pede pra chorar e a pessoa chora, assim. E eu acho ótimo, assim. Se você me pedir pra fazer uma cena chorando, eu vou fazer também, mas eu preciso de outra preparação, preciso de Aham, outro tipo vai. de envolvimento e tal. Eu gosto de ficar um tempo ali remoendo um pouco, criando a situação na minha cabeça pra quando chegar ela se desencadear. Você acha que tem uma pressão assim, cara, ele vai ter que chorar? Pô, estão esperando que eu chore. Acha que tem essa pressão? Óbvio. Tem, né? Tem equipe que tem, às vezes você tem num set 100 pessoas, 120 pessoas e todo mundo tá dependendo de uma De lágrima uma só. lágrima tua e essa lágrima tem que sair. Tem que sair. Assim, os diretores e diretoras geralmente são. Eu nunca trabalhei com. Nunca tive experiências ruins, assim. Então, os diretores e diretoras entendem muito que existem processos e processos, assim. E como que ele tem que trabalhar também, né? Porque não é uma responsabilidade só minha eu vim e descarregar um choro, se é o caso, ou um riso, ou uma intenção lá em cima. É ele que tem Sim, que pedir e me proporcionar também. Ele, o sim. preparador, né, de elenco, ou quem quer que seja que esteja cuidando do trabalho de atuação junto com o ator. Mas é tudo, né? Depois a roupa que você veste, o lugar onde você tá, a troca que você faz com a pessoa. Tem gente que é muito
E cinema é muito real, né? Então, você trabalha com a realidade. Tem uma frase que eu gosto muito que é: no cinema você faz tudo de mentira para parecer real, e no teatro você faz tudo muito real para poder parecer de mentira. E é Uhum. muito isso, assim. Cinema é tudo muito fake, né? Às vezes a câmera tá aqui do seu lado e você tem que fazer a mesma emoção. É tudo meio mentira, mas quando você vê parece a alta sensação de realidade. Mas pro ator, sobretudo, é muito verdade. Você tem que viver. Se eu tô tomando água, eu tô tomando água. Se eu tô, tem que ser de Mas verdade, o eu acho. beijo não é de mentira, É, não. nada de mentira também. Falando assim, ai, beijo técnico, existe esse negócio, ai, de. Tem? Se existe beijo técnico, o restante tudo é técnico. Mas se não. Mas na verdade é. É que tudo é técnico. Mas É verdade, sim. é que a galera Mas é de fala isso no verdade. sentido. Exatamente. Fala isso no sentido da emoção, né? Do sentimento e tal. E inclusive as coisas se misturam mesmo, assim, é muito natural. Tipo, é o seu corpo que tá emprestado ali, cara. Por favor, tenha respeito com isso. Não tem como também. Hum. Ou você trabalha para orientar as suas emoções, seus sentimentos e tal, para entender que você tá fazendo uma cena, que você não tá chateada com aquela pessoa de verdade, a cena acaba, Sim. você abraça o seu companheiro, ao mesmo tempo nem dá às vezes, ixi, é muito comum assim, você vai embora, tipo, tô chateado, não quero nem falar, eu quero ir para casa, porque essa Uhum. cena acabou muito angustiante, não dá para continuar. Olha só. E em relação às falas, como é que faz esse processo de decorar? Assim, são muitas? Ou na hora. Esse negócio de esquecer? Não? Como é que é? Cara, tem diretor e diretora que gosta de improviso, né? Eu Hum. particularmente gosto muito, acho que sempre deixa mais orgânico você improvisar alguma coisinha ali, meter alguma Uhum. coisinha, nem que seja uma interjeição, um sussurro, sei lá, uma pausa, alguma coisa tem que ter sua ali, né? Mas depende muito do papel, né? Às vezes você pega um protagonista, você tem muita coisa pra fazer, você filma quase todos os dias, né? Mas às vezes você pega um papel menor, menos coisas. Eu nunca Uhum. fiz novela, por exemplo, eu ainda não fiz novela. Dizem que novela é punk, assim, porque você tem muitas folhas pra decorar todo dia, assim. Você acaba de filmar, já te mandam coisa que você vai ter que filmar no dia Mas assim, de seguinte. uma certa forma, acaba, não necessariamente de novela, mas acaba sendo que, por exemplo, a tua fala leva a fala do outro, então Com do certeza, outro. são as deixas, né? É. Ouvir as deixas é importante. Mas ainda assim, ainda não fiz novela, tô com vontade de fazer aí. Vamos ver. Talvez role alguma coisa nos próximos meses aí. Mas é difícil, é difícil. É muito difícil, cara, ser ator. É bastante difícil, assim. Não sei como é que as Sim. pessoas desdenham dessa profissão, sinceramente. Não, é. É bastante difícil. Ai, mas, enfim, realmente isso acontece, mas quando tá tudo bonitinho ali, as pessoas adoram sentar, assistir, conversar, Sim, comentar, enfim. Inclusive, Danilo, você foi cofundador da Artrupe Produções, sim. né? Onde desenvolveu filmes, peças de teatro, eventos culturais. Sobre as peças teatrais, assim, como é que vem a inspiração? Poxa, a gente vai fazer algo voltado para isso aqui, vamos fazer isso aqui. Como é que acontece? Sim. Pois é, a Artrup eu fundei em 2012 e estive com eles até 2015, 2016. Sim. Depois me desliguei. E aí eu fundei o Teatro Galeroso, que é a minha produtora de artes, né? Onde a gente faz trabalhos de teatro e de cinema. A nossa última peça foi O Bicho Doido, que foi uma peça que eu escrevi e dirigi, que fala sobre as ruas do bairro da Compensa, assim, as pessoas que vivem em situação de rua, mas também as pessoas que transitam na rua, né? É um monólogo feito com a visão de uma pessoa que vive em situação de rua e que está vendo o cotidiano do bairro da Compensa, assim. Então, tem homenagem para várias pessoas Ai, que que legal. transitam, assim, que são conhecidas do bairro, né? Tem Aham. muita... Fala uns pontos do bairro. E com essa peça a gente rodou muitos lugares. A gente foi Pois para é. Argentina, apresentou Uau. no Rio, apresentamos em Garanhuns, num festival importante que tem lá. Fizemos aqui em Manaus, estreamos aqui em Manaus. Onde vocês se apresentaram aqui em Manaus? Foi no Café Teatro. Olha só. A gente fez no Café Teatro. Mas aí faz tempo que a gente não faz nada de teatro. Já. E aí agora a gente está com um filme para estrear, um curta-metragem chamado Castanho, que eu escrevi e dirigi também. Olha só. E vai estrear
em final de agosto, num festival em São Paulo. A gente ainda não pode dar muita informação, mas Ai, mas a gente já sabe é isso. que vamos ter um Manauara em São Paulo estreando. Que massa! Sim. E como é que as pessoas lá de fora recebem, assim, o nosso conteúdo aqui? Sempre gostam muito, né? Gostam muito. Sempre gostam bastante. É porque às vezes exotizam um pouco também, né? Acho que é um pouco comum, assim, as pessoas realmente... O conhecimento das pessoas sobre a Amazônia é bem escasso. Assim como o nosso sobre outras partes do mundo, né? Natural também, assim. Só que às vezes isso desencadeia em muito preconceito, por exemplo. E aí acho que acontece de terem uma visão meio xenofóbica e racista, às vezes. É bastante comum, assim. Mas, de maneira geral, sempre é muito interessante. Sempre tem. É porque acho que esse olhar, essa vontade de olhar exótica também já deixa as coisas mais interessantes. Assim, tipo, é a Sim. floresta, a Amazônia. Por isso eu tenho considerado tão relevantes propostas de trabalho que sejam outras visões nossas sobre a nossa existência, sabe? Que, tipo, não Sim. sejam só exotizar mesmo, assim, que a gente possa ampliar nossas possibilidades. Porque a gente é muito, né? A Amazônia é muito diversa, assim, muito. A gente tem tudo, todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, então acho que isso, assim. Agora, a Danilo, como é que você desenharia o cenário cinematográfico amazônico? Acho bem bonito, cara, bem forte e eu gosto bastante, assim, das coisas que estão sendo produzidas na Amazônia recentemente. Agora a gente vai ter pela primeira vez um filme de Tocantins, né, no Festival de Gramado, que é o maior festival de cinema da América Latina. Então isso é muito bom. Ano passado a gente esteve em Gramado também com Noites Alienígenas. Saímos de lá com 6 prêmios, né? Eu ganhei uma Caraca. menção honrosa pela minha atuação. Ganhamos melhor filme, melhor ator coadjuvante. Ganhou um monte de prêmio, assim, né? Esse que é um festival incrível. E, e no ano, acho que esses são 3 exemplos bons, porque no ano retrasado, O Barco e o Rio, que é um curta-metragem feito aqui em Manaus, tinha ganhado o prêmio de melhor curta-metragem em Gramado também. Então, isso é Uhum. uma espécie de, só para citar um exemplo da funcionalidade, né, do nosso trabalho, que a gente vê que a gente não deve em nada, na verdade, em Sim. qualidade artística, Eu não em tenho dúvida, desempenho, não. assim, os trabalhos que a gente faz. E há muito tempo já. É, eu volto a resgatar esse assunto. O nosso maior problema hoje é financeiro, assim, na verdade. Sim. Se você entregasse dinheiro nas mãos dos artistas em Manaus, assim, a gente passaria a produzir muitas obras e estaria em todos esses festivais o tempo inteiro com trabalhos incríveis. Inclusive, eu estava acompanhando alguns trabalhos que venceram os editais da Manaus Cult, da prefeitura, né, por meio da Manaus Cult, que tem justamente esses editais Sim. voltados, né, pros artistas locais e tudo mais. Eu estava acompanhando, inclusive, alguns curtas, eu acho que é assim que se fala, no Uhum. Amazonsat. Uhum. E, cara, que massa! Inclusive, tem até sessão, se eu não me engano, na UFAM. Eles rodam, Eles né? fazem um projeto lá chamado Cine É, Vídeo Tarumã. isso. Então, assim, eu acho sensacional e a gente fica. Assim, eu fiquei vidrada de segundo a segundo, porque realmente é um trabalho muito legal, muito impecável. Como você falou assim, a gente não deixa a desejar em nada em relação à qualidade. Não mesmo. Não mesmo. Realmente é tudo muito legal. Assim, se vocês tiverem uma oportunidade de acompanhar. E não com essa visão de crítica, eu acho que todo mundo né? Mas nessa questão de, assim, cultural mesmo. Eu acho roteiro, a questão de cenários, atores já bem, como é que eu posso colocar? Com as características nossas, assim, com o nosso palavreado, o Sim, nosso, né, vou mesmo. Eu acho sensacional, eu gosto muito. Eu sim, gosto. Inclusive, ontem à noite eu tava assistindo sim. algumas produções e eu gosto demais. Sobre a sua ancestralidade, ô Danilo, o que dizer? Então, desde 2015, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu passei por um processo de redescoberta, assim, da vida. Lá no Rio de Janeiro eu comecei a questionar quem eu era, porque eu não
eu passei a não me sentir parte da cidade, assim, de repente. Fui tendo uns insights, assim, que eu acho que são muito avisos ancestrais, assim. Hoje em dia eu tenho muita clareza disso, na verdade, tenho certeza. Mas nesse momento, eu comecei a pensar, caraca, o que que eu sou, né? O que que eu represento no mundo? E aí meu primeiro entendimento foi, eu sou nascido e criado no bairro da Compensa. Então eu sou uma pessoa da periferia de Manaus e é isso que eu represento. Aí eu volto para a Compensa e eu começo a transitar no bairro, a olhar, a tentar entender quem são as pessoas que ocupam aquele lugar, né? Quem são as pessoas que fazem parte do bairro. E em grande parte são pessoas pretas e indígenas, né? Então isso começou a fazer um ruído na minha cabeça mesmo. Aí eu fui conversar com a minha família e aí a gente começou um processo de busca identitária que culminou nisso, assim, de entender as raízes da minha família e entender que eu sou uma pessoa indígena e, e a gente usa o termo indígena em retomada, né? Em retomada ancestral, em retomada identitária, que são as pessoas que passaram por processos de apagamento identitário, isso é muito comum em Manaus, inclusive, e que Uhum. não sabe onde estão suas raízes, não sabe quem são seus ancestrais. E aí, a partir disso, tem um desejo de busca da história dos meus antepassados. E eu tô justo nesse momento agora. Então, desde 2015 até os dias de hoje, eu tô nessa nessa releitura da minha existência mesmo assim. E aí você vai conectando vários pontos, né? Por exemplo, a gente vive numa cidade muito indígena, né? A cidade de Manaus, eu acho que hoje ela é a capital mais indígena do Brasil. Isso não se fala porque não são dados registrados e a gente precisa entender por que essas pessoas que são indígenas não se reconhecem como tal, né? Aí a gente só precisa voltar 100, 200 anos e entender todo o processo de colonização que segue acontecendo. Em como. É isso, você pensar que na Amazônia, há menos de 200 anos, existiam leis que não permitiam que a gente falasse nossos idiomas, que a gente vivesse nossas culturas. Assim, a gente viveu esse momento. Então, muito desse apagamento presente hoje é por conta dessas violências que sofremos desde a invasão de nossos territórios. Mas isso tem mudado também. Isso tem mudado já tem um tempo. E esses últimos 10 anos, inclusive, foi muito importante para os movimentos indígenas, né? Como a gente tem conseguido ocupar mais espaço. É isso, eu, quanto pessoa indígena, estive lá em Cane agora. Tem amigos meus, influencers indígenas, artistas visuais, que estão ocupando espaços que nunca foram permitidos que a gente ocupasse. E agora isso tem se dado de maneira muito bonita, assim. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte, inclusive, Uhum. desse momento das existências indígenas. Você vê o próprio Festival de Parintins, Era assim, justamente isso que a eu ia comentar. hipervalorização das pessoas indígenas que tem sido tão importante para as lutas, né, para as existências, assim. E o Festival de Parintins é um festival indígena, né, cara? A gente precisa levar em consideração isso. Apesar de existir um sincretismo ali, grande parte das pessoas que fazem o festival são indígenas, voltando ainda que não se reconheçam como tal, porque não sei, existem alguns termos que foram usados, são usados para apagar questões indígenas, né? A própria ideia de caboclo, por exemplo, de ribeirinho, muita gente passou a se auto-identificar assim para não ser perseguido mesmo assim, para não morrer diretamente. Uhum. Então, mas acho que a gente está vivendo essa nova reconfiguração e eu achei muito lindo que, inclusive, os bois de Parintins, Garantido e Caprichoso, estão muito mais preocupados e atentos a essa pauta, que eu acho que hoje é uma das mais importantes na Amazônia. Não tem pauta mais importante do que a defesa dos territórios indígenas e das pessoas que vivem nos territórios, porque território é gente também, né? Uhum. Território não é só. E a gente que está aqui na cidade, esse meu contexto, um pouco a minha função, eu venho entendendo essa: é ser artista e fazer um trabalho que fala sobre isso, conseguir um espaço e trazer junto comigo mais gente que possa falar sobre, que possa contar as nossas realidades. Porque é isso, eu tenho a minha vivência muito específica. Eu não sou a pessoa aldeada que nasceu Sim. junto com o meu povo lá
numa aldeia. Eu não tenho essa relação. Então, desse lugar de fala, eu não tenho. Eu sou a pessoa nascida e criada no bairro da Compensa, que correu pelos becos e ruas. E é isso. E é a partir desse lugar que eu venho falar. Mas como ator, ao mesmo tempo, eu consigo emprestar meu corpo para contar várias histórias, né? Então, E no começo, inclusive, do episódio, você falou bem assim, poxa, eu me inscrevi no curso de rádio e TV, mas depois eu entendi o que eu queria era teatro mesmo. Mas a gente fala de... A comunicação, ela tá interligada. sim, A comunicação, ela faz parte. Então, assim, você no teatro, você na arte, né? Assim, você comunica. Você comunica dessa forma que realmente tem que se comunicar. Agora, sobre projetos futuros. Assim, antes da gente entrar nessa questão dos projetos futuros, o Adanilo, ele já atuou nos longas, assim, aí tem vários aqui, né? Mas é Marighella ou Marigela que fala? Marighella. A Marighella, de Wagner Moura, Noites Alienígenas, que ele contou aqui, inclusive, pra gente, de Sérgio de Carvalho, Eureka, de Lisandro Alonso, Oeste Outra Vez, de Érico Rassi, assim que se fala? Isso. O Rio do Desejo, de Sérgio Machado, e Ricos de Amor 2, de Bruno Garotti. É isso? Certinho. Agora, o que a gente vai ter mais lá pra frente, o Adanilo? Cara, atuando é isso. Eu vou fazer agora o novo filme do Gabriel Mascaro, se chama O Outro Lado do Céu. É um filme que já está sendo filmado lá em Manacapuru. Tô muito empolgado para fazer esse trabalho. O Gabriel Mascaro, acho que hoje é um dos melhores diretores da atualidade no Brasil. Assim, eu particularmente gosto muito do trabalho dele. E vou passar esses 5 dias lá filmando com eles. Depois, em setembro, eu vou fazer um filme nos Estados Unidos. Tô aí nesse corre de tirar um visto americano para fazer um filme nos States. Caraca! Sim. E Que aí, por enquanto, é isso. Tem coisas sendo acertadas que não podem Aham. ser faladas. Mas é isso mesmo, porque senão não vai dar certo, tá tudo certo. É isso mesmo. A Danilo Reis, eu quero muito agradecer a tua Eu vou fazer uma correção que o meu participação. nome... Eu vou explicar a história do meu nome. O meu nome é Adanilo Reis da Costa. Mas a minha família sempre me chamou de Danilo. E aí eu sempre fui Danilo, Danilo. Quando eu comecei a trabalhar com... Mas no registro tá a Danilo? Adanilo Tá. Reis da Costa, meu nome. E aí eu sempre fui Danilo, Danilo. Quando eu me tornei artista, eu comecei a assinar Danilo Reis. E aí eu fui assinando até 2015. Quando eu passo por esse processo de redescoberta identitária, eu decido usar Adanilo, meu nome mesmo. Aí eu suprimi os sobrenomes. Aí eu uso só Adanilo. Então, supostamente, publicamente, é pra eu ser Adanilo. Só que rola essa Entendi. confusão e todo mundo acha que é Adanilo Reis. Aí tem gente que acha que é Adanilo Reis da Costa, gente que acha que ainda é Danilo Reis. Mas pelo menos nos créditos do filme tá saindo Adanilo. Então, quando você, por exemplo, está assistindo o filme e vê lá a Danilo, é o nosso Adanilo que tá aqui com a gente no Sou eu. Escuta Mana. E eu tenho muito prazer em te receber aqui. Quero muito agradecer a tua participação. Obrigado. Quero dizer que quando você voltar dos States, volta aqui com a gente. Pra ver assim, Flávia, foi sensacional. Vai ser isso, isso, isso. Conta tudinho aqui Tomara. pra gente. Sim. Inclusive, olha só. Como é que eu faço pra acompanhar o Escuta Mana? Mana, tá no YouTube, tá? Também tá no Spotify. Você pega o link, você pode compartilhar à vontade. Você pode ouvir no seu carro, você pode ouvir no ônibus, ouve no carro de aplicativo, ouve na moto, ouve na rua. Pode ouvir onde você quiser, tá bom? Então é só compartilhar aí que o conteúdo tá todinho aqui pra você. Muito obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima. Eu também te espero. Até o próximo episódio. Beijo grande e até lá.